Hoje completa 73 dias que nós sofremos a cirurgia. Uma cirurgia fácil, né? Rápida. E estamos assim, completando esses 73 anos, 73 dias, agradecido ao Senhor e realmente agradecido a Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso, irmãos. Não temos como dizer algo ruim de Deus ou questionarmos o Senhor. A questão da nossa mudança depende de nós mesmos, né? Depende se nós aceitarmos, cremos nisso. Querido, como é rápido, Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. Pega a sua Bíblia aí. Nosso desejo é terminar essa palavra hoje, né? Se não terminarmos, fique tranquilo. Então, Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. É um texto que você já conhece, já ouviu, né? E eu quero tão somente tirar 3 coisinhas dessa palavra. E tomei a liberdade de colocar, creia sempre que, graças a Deus, né? É crer, esperando de Deus alguma coisa, esperando o milagre de Deus. Precisamos crer. Atos capítulo 3. Versículo 1 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e eram trazido um varão desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6. Disse Pedro: Não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levaram logo os seus pés, e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-nos, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, ficando cheio de pasmo ou assombrados, né, pelo que lhe acontecera. A Bíblia conta esse relato verdadeiro de um jovem de 40 anos a 45 anos de idade. Não é minha idade, lógico, mas um jovem assim que ele precisava de algo de Deus. Eu sei que tem hoje na história, hoje no Brasil, tem muitos que estão aí se perguntar se você precisa de alguma coisa, alguém vai dizer: eu preciso de dinheiro, né? Dinheiro não ajuda em algumas coisas, irmãos. Não é em todas as coisas que o dinheiro vai ajudar. O dinheiro não consegue sustentar um casamento. O dinheiro não consegue sustentar um país. Nós estamos vendo o Brasil como está. O dinheiro não consegue sustentar um relacionamento. Então logo o dinheiro não é a nossa necessidade. Nossa necessidade é aquele que é dono do ouro e da prata, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E eu quero falar sobre essa palavra. Na realidade nós íamos pregar no passado essa palavra. Nós não pregamos porque eu não achei conveniente em Deus pregar essa palavra, porque eu estava passando um momento muito difícil. Ou ia passar um momento muito difícil da minha vida. Então eu orei ao Senhor: Deus, não permita que eu pregue. Eu não preguei. Porque naquele ano, em 2015, eu precisava de um milagre. Urgente. Precisava de um milagre de Deus. Sabe aquele milagre que você nem conseguia abrir a boca para pedir, porque tinha consciência que Deus já sabia, mas Deus não ouviu? Na minha forma. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que largaram há 2 anos atrás, a pesquisa norte-americana, que diz 84% dos americanos acreditavam que Deus poderia realizar milagres. 48% afirmavam que já tinha presenciado ou experimentava um milagre. Ainda segundo a pesquisa, entre os americanos, 75% dos católicos, 81% dos evangélicos, 43% das pessoas sem religião,
declararam que já pediram a Deus por um milagre. O Brasil tem alguns porcentos de ateus, né? Daqueles que não acreditam em Deus. Que acham que não existe um ser tão grande para que pudesse acreditar, ou dentro da sua mente, um Deus que ele pudesse superar o seu conhecimento. Então não acreditam. E como nós estamos vivendo hoje no Brasil, o mundo, cada um de nós já passamos um momento em nossa vida que a gente precisou de um milagre. Ou a gente pensou de um milagre. Todos nós. E o milagre existe. O milagre é de Deus. Deus tem essas questões interessantes. Os judeus pode ter alguma dificuldade, dos judeus. Uma delas é não acreditar em Jesus. Mas os judeus, irmãos, eles acreditam que toda manifestação da natureza na história eram milagres para eles, maravilhas. Tudo que havia, toda manifestação ativa de Deus, na história, na natureza, eles acreditavam que era milagre de Deus. E no dicionário Aurélio diz assim sobre milagre: qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é considerado milagre. Então todas as vezes, segundo o dicionário, que Deus tem uma atividade na terra, Deus muda a história de alguém, ou Ele muda a medicina, a questão científica, as pessoas acreditam ou creem que isso é um milagre de Deus. Amém, querido? E aí, Jó capítulo 5, versículo 9, ele diz assim que ele realiza, Jó dizendo, maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar, Jó diz isso. E Jó é uma pessoa que viveu o milagre de Deus. Milagres incompreensíveis. Milagres assim, da forma racional, ele nunca conseguiu entender ou compreender. Mas Deus realizou um milagre na vida desse homem. A grande questão, no entanto, irmãos, a pergunta que se faz é como receber então esse milagre. E a resposta, eu coloquei no tema, é dizer assim: precisamos crer sempre em Deus. E aí não vamos entrar em religião, porque a religião que de fato era para religar alguém à igreja, não consegue religar. Na terminologia da palavra, a religião era para religar realmente. Mas na prática ele não religa ninguém. Então, independente de religião que você acredita, os milagres só podem vir através de Jesus Cristo de Nazaré, através de Deus. Por mais que a gente não gosta muito, né, de entrar no aspecto de igreja, de entidade ou religião, vamos colocar dessa forma, mas nós acreditamos em milagre. E o milagre genuíno só pode vir da parte de Deus. Não existe outro lugar para vir. Não tem outro. E eu quero trabalhar 3 princípios para eu encerrar. E eu gosto de princípio, é isso que tem feito com que eu fique firme em alguns aspectos, irmãos. Porque se a gente não trabalhar com o princípio de Deus, a gente começa a olhar para pessoas, olhar para o pastor, olhar para a igreja, a gente começa a perder o nosso foco de Deus. Então a Bíblia ela é recheada de princípios. Princípios que podem nortear a nossa vida e a gente ser feliz nessa terra. Mas quando a gente não tem princípio de Deus, a gente fica com doutrina de igreja, a gente olha alguém e fala assim: se essa pessoa não mudar, eu não vou mudar nunca. Isso é doutrina, isso é visão errada. Começa a ter princípios. Começa a ler a Bíblia e pegar princípios que Deus estabeleceu para nós. E aí você consegue superar algumas coisas. Então o primeiro princípio, né, para a nossa vida, de crer sempre. Estou me ajeitando, irmão, fica tranquilo. O primeiro princípio é que Deus nunca se esquece da gente. Nunca se esquece. Irmãos, a Bíblia é um livro assim maravilhoso que nos conta a história quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Se passaram muitos anos, mas lá levanta Deus um homem e diz para o povo que ele não se esqueceu deles, que Deus
que ele tinha feito uma promessa e essa promessa ia realizar. E passaram muitos anos e Deus assim cumpriu essa promessa. Na vida desse homem, no texto de Atos 3, tinha passado de 40 a 45 anos. Aquele homem é colocado todos os dias no templo para receber uma bênção. A pergunta é: Jesus muitas vezes tinha passado por esse jovem, porque a região ali é que Jesus andava. E esse homem ouviu frequentemente Jesus passar indo para o templo. E Jesus ia para o templo várias vezes para orar. E esse jovem presenciou muitos milagres de Jesus. Mateus capítulo 21, 14, que não está aí, anote aí, diz assim: e foram ter com eles no templo cegos e coxos, e os curou. Jesus curou esses coxos no templo. A questão é que Jesus passou por esse jovem vários dias, ou passou os 3 anos e meio por ele, mas não curou essa pessoa. E aí a pergunta é de novo: será que Jesus havia esquecido desse homem? Será que Jesus tem esquecido de nós? Na nossa oração, que a gente ora, a gente tem orado há 10 anos, 20 anos, 30 anos aí, parece que não muda. Quanto mais a gente ora, mais difícil fica. E dá a entender que Jesus parece que esqueceu da gente. E esse jovem era colocado o tempo todos os dias a pedir esmola. Então o primeiro princípio, irmãos, que eu acredito e creio, é que Deus nunca se esquece da gente. Nunca. Então, se Deus nunca se esquece, então por que Jesus, então, Deus agiu em silêncio? Por que Jesus então não ajudou essa pessoa? É que no aparente silêncio, irmãos, eu já escrevi sobre isso. Deus está dizendo para a gente: se espere, o seu tempo vai chegar. Eu não me esqueci de você. Eu tenho aprendido, irmãos, que esperar é uma disciplina de Deus. E Deus nos concede essa disciplina de esperar. O Salmo 37 diz assim: esperei ao Senhor com paciência. Ano passado, quando nós estávamos preparando para pregar um dia, o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra assim: fique tranquilo, espere, né? Que ainda não chegou o seu tempo para algumas coisas. Ele disse para mim também que o esperar em Deus é uma disciplina muito boa para a gente aprender com Deus algumas coisas. Irmãos, eu creio muito em Deus, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E em novembro eu quero falar sobre isso, não esquecer de mim. Que Deus não esquece. Em novembro agora nós tivemos um seminário, o último do ano. Deus sabia o que eu precisava. Deus sabia. E nós fomos para o seminário 3 dias. E 3 dias Deus agiu poderosamente naquele lugar. E sempre eu ouvia de Deus, naqueles 3 dias, essa palavra dizendo assim: olha, eu não esqueci de você, eu não me esqueci de você. Eu passei os 3 dias, sexta, sábado, domingo. A cada dia para mim era um dia assim de esperança, que naquele dia Deus ia se manifestar e fazer o que deveria fazer na minha vida.
Mas via no meu coração, o Espírito Santo trazia e dizia assim, ó, eu não me esqueci de você. Então, o esperar para mim foi uma disciplina assim que Deus concedeu no meu coração, que não foi fácil. E eu saí daquele retiro, daquele seminário, irmão, do encontro, da mesma forma que eu entrei, precisando de cura. E as coisas chegando rápido demais, porque em menos de 30 dias nós sofremos uma intervenção cirúrgica. Mas sempre eu acreditei que Deus nunca tinha esquecido de mim. E sempre ouvindo essa palavra, dizendo, né, olha, ainda não é tempo, o seu tempo não chegou. E numa semana depois do seminário, eu atendi um discípulo, um pastor, um discípulo nosso, que participou com a gente. Ele falou assim, pastor Júlio, eu queria compartilhar com o pastor. Pois não. Deus curou 3, 4 pessoas da nossa igreja de doenças, Deus curou. E o Senhor colocou a mão nelas e elas foram curadas. Eu fiquei olhando para ele. E o Espírito Santo falava assim, eu não esqueci de você. Eu disse, poxa, eu acabei de passar de um seminário. E o Senhor disse que não esqueceu de mim. O Senhor curou tantas pessoas, o Senhor não esqueceu de mim. Eu não esqueci de você. Esse jovem aqui, irmãos, tinha 45 anos. Deus não esqueceu dele. Deus não esquece da gente. E o tempo foi passando. No dia 15 de dezembro eu preguei aqui na frente sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Sobre boa, perfeita vontade de Deus. No dia 15 desse mês, nessa mesma noite, Deus levantou um homem lá em Ponta Porã, um pastor. Ele teve uma visão sobre mim. E na segunda-feira 16 ele mandou para mim via Facebook uma carta. E nessa carta Deus usava a mesma frase, eu não esqueci de você. Mas Deus dizia assim que Ele ia me curar. Mas não era da cura que eu queria. Deus ia me curar através da mesa cirúrgica. E Deus usou todas as coisas que Ele fala comigo. Ele diz assim que Ele estaria comigo lá. Que os anjos estariam comigo lá. Que a Trindade estaria comigo lá. E naquela segunda-feira, 16 de dezembro, eu tive assim a resposta de Deus na minha vida. E naquele dia não me adiantava mais orar ou pedir a Deus alguma coisa, porque Deus já tinha respondido para mim. Então Deus nunca se esquece da gente. Deus nunca se esqueceu de você. Talvez você olha e parece que não há solução. Parece que não está mudando nada. Parece que Deus abençoou todas as pessoas, menos a gente. Parece que Deus ama os nossos inimigos muito mais do que a gente. Parece que Deus honra as pessoas que não estão nem aí por elas ou por Ele. Mas a grande certeza, irmãos, é que Deus não esquece da gente. Deus sabe que dia vai chegar a nossa bênção, o nosso milagre. E aí o esperar é uma disciplina que Deus deixou para nós, para que a gente continue crendo e crer sempre.
nunca deixar de crer. Mesmo que você morra acreditando que Deus vai fazer para você. Mesmo que você não veja nada acontecer, mas morra acreditando, mesmo na sua morte, Deus vai fazer algo. Então, o primeiro princípio, Deus nunca se esquece da gente. E é isso que nós precisamos entender hoje, irmãos. A gente vem para a igreja, a gente lê a Bíblia, mas a gente deixa o inimigo falar que Deus não está nem aí para a gente. Tem irmãs e irmãos deixando a fé, porque não acreditam mais que Deus pode resolver. Tem irmãs e irmãos deixando de orar pelo esposo, filhos, porque desacreditaram, dizendo que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. Deus não se esquece, querido. Eu nunca vi na história, olha que eu não conheço muito a Bíblia não, você. Mas eu nunca vi biblicamente um texto onde Deus abandonou alguém. Me lembro de Gideão, irmãos. O povo errou e Deus levantou os medianitas, os inimigos, para sufocar o povo. E lá está o Gideão colhendo os trigos, não maduros ainda. E chega um anjo e começa a falar a ele. E diz assim, que coisa, né? E o anjo diz assim, olha, Deus não esqueceu de você. Passaram muito tempo, mas Deus não esqueceu de você. Não esqueceu que Deus está levantando você para guerrear. Está levantando você para mudar a geração, a sua geração. A questão nossa, irmãos, é acreditar, é crer sempre em Deus. Não acreditar em igreja, irmãos. Igreja batista não salva ninguém. Igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. Ficar grudado do pé do pastor não vai resolver tua vida não. Beijar a mão de padre não vai resolver. A questão é acreditar em Deus. E parar, irmãos, de começar a questionar e dizer que Deus esqueceu. Quem pode esquecer de você é seu marido, é o seu pastor, o seu líder. Mas Deus não esquece da gente. Continue a esperar. Porque esse jovem aqui, ele recebeu o seu milagre depois de 45 anos. E eles chegaram aqui, e Pedro e João disseram para eles assim, olha para nós. O seu dia chegou. O meu dia chegou, irmãos. Meu dia chegou no dia 22 de dezembro. E Deus fez o que deveria fazer. E depois de 73 dias estou aqui de pé. Deus se esquece? Não. Deus não esquece. Eu disse que eu não vou conseguir pregar tudo, mas eu quero falar uma coisa para você. Eu cheguei em casa numa quarta-feira depois da notícia. Foi o único dia que eu chorei, eu e Helena. Na verdade foi eu e a Bruna que recebeu a notícia, né? O médico foi muito, aquele médico muito carinhoso, já ouviram? Aquela mãe muito carinhosa, aquele pai muito carinhoso. O senhor queria saber o que o senhor queria, o quê? O senhor queria saber o que o senhor tinha, não queria? Sim. Agora nós já sabemos. O senhor está com tumor na sua medula cervical. Eu olhei para ele e falei, esse cara é muito bom demais. E eu estava apressado, porque a gente tinha um seminário.
E aí eu falei, vou falar da altura que está falando comigo, né? O senhor vai ter que operar. Tudo bem, então você pode fazer as papeladas logo, que eu tenho um monte de coisa para fazer. Ele deu uma olhada para mim e falou assim: pastor, eu só quero dizer uma coisa, o senhor está de pé por causa de milagre. Se é por causa de milagre, então faz os papéis que a gente precisa ir embora. Nós temos um encontro para realizar um dia de manhã, por favor. Mas cheguei em casa, irmãos, porque a minha vida sempre foi difícil. A minha mãe me amou tanto que me abandonou, meu pai também. Talvez você reclame pelo seu pai, né, sua mãe. Eu não tive os meus, né? Os meus abandonaram mesmo. Eu acho que eu era negão, eu falei, vamos jogar fora, né? Mas foi nossa vida assim. Aceitar Jesus foi muito difícil. Casar foi fácil, mas foi muito difícil a gente viver junto, eu e a Helena. Aí, ministério. Eu fugi 13 anos para assumir ministério pastoral. Não foi fácil. E aí naquele dia eu falei, Deus, minha vida nunca foi fácil. E agora o Senhor me fala sobre isso de novo. Mas sabe que é Deus ficar em silêncio? Deus não me respondeu nada, irmãos. Deus não me falou nada desde aquele dia, em outubro. Deus só veio falar comigo no dia 15 de dezembro. Então, no silêncio de Deus, irmãos, Deus está dizendo para você assim, espere, que eu estou preparando algo muito bom para você. E esse algo vai acontecer, porque eu vou ser glorificado, diz o Senhor. O segundo princípio, irmãos, não espere pouco de Deus, espere muito. Deus não nos abençoa de conta-gotas, né? Deus nos abençoa de rio de água, irmãos. Nunca é pouco. Nunca é pouco. Então, esse princípio eu não quero falar muito, que eu vou chorar. Mas o terceiro princípio é eu encerrar. Creia sempre. Dê um passo de fé. Aquele homem foi curado porque ele resolveu agir com fé, estendendo a sua mão para aqueles discípulos. A grande questão, eu preguei no ano passado, os irmãos lembram? 7 passos para que a sua oração seja respondida. Lembra disso? Eu preguei uma série no ano passado, né? Tudo veio para mim. Eu preguei outra série dizendo: e reagir para vencer. Eu vi um vídeo essa semana de uma pessoa falando sobre isso, um negão bonito, barbudo, magro. Eu falei, Jesus amado, olha o que ele pregou, né? E olha o que ele está vivendo hoje. Uma coisa importante em nossa vida, irmãos, é crer e ter fé. Você precisa ter fé. Precisa ter fé. Você vai olhar para a cara da sua mulher e falar assim, eu tenho fé que um dia você vai mudar, mulher. Olhar para a cara do teu marido e falar assim, eu tenho fé que um dia você vai mudar. Eu creio. E vou dormir hoje acreditando que amanhã você está melhor. Mas se amanhã você acordar não melhorou, fala assim, eu vou dormir de novo. De repente passa 45 dias. Jesus fala assim, chegou a sua vez. Aí você pula de alegria. E Deus não dá pouco, dá muito. Quando eu falo que Deus não dá pouco, Deus dá muito, irmãos. Se eu fosse curar da forma que todo mundo gostaria, eu não teria tanta experiência com Deus, né? Mas Deus me deu muito, irmãos.
eu fiquei paralisado todo o meu corpo, todo. Eu só mexia, eu não mexia o pescoço direito. Eu não mexia nada. E ainda estou aprendendo os movimentos ainda. Andando, eu estou fazendo agora, tem uma semana. De fato andando, né? Então Deus nunca dá pouco pra gente. Ele dá muita experiência. E eu vou parar, irmãos, por aqui hoje.